Olá, fofinhos e fofinhas do sexto ano. Aqui é a professora Sabrina de Ciências. Esse material é para complementar a teleaula, né? E também complementar o PET, que é o material que vocês têm acesso, tanto pela internet quanto o impresso, né? Então, é um material para auxiliar, ok? Bom, nessa primeira semana, nós vamos falar aí das 4 camadas, ou seja, as 4 esferas que envolvem o nosso planeta. Essas camadas, elas estão em equilíbrio e isso é o que mantém, né, a vida no nosso planeta. Então, nós temos aí a geosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Bom, a geosfera é a camada interna da Terra que vai da nossa superfície até o centro do nosso planeta, tá? Até a parte mais profunda, né? Então, a geosfera é toda a parte de rocha, de solo encontrada, eu chamo de geosfera. Essa geosfera ela está subdividida em 3 outras camadas. Crosta terrestre, é onde nós estamos, né? Essa região onde a gente habita. O manto, que é uma região em alta temperatura, com altas temperaturas, né? Então aqui a rocha ela está no seu estado líquido, que a gente chama de magma. E também o núcleo, que é a parte mais profunda, né, a parte mais interna, a temperatura ainda se encontra bem elevada, né, podendo chegar aí a 6.000 graus. Esse conteúdo, essas divisões, nós vamos falar, nós vamos aprofundar seguindo, né, o material do PET na segunda semana, tá? Então, nós vamos falar mais na próxima aula. Bom, a outra camada aí é a atmosfera, a camada composta por gases, é a camada mais externa do nosso planeta, protege, né, contra a radiação solar e também objetos que possam entrar na nossa camada. Bom, esses gases, eles se encontram em concentrações diferentes, né? Então, nós temos aqui, em maior quantidade na atmosfera, nitrogênio com 78%, o oxigênio com 21% e apenas, né, 1% dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. A atmosfera também é subdividida em outras 5 camadas, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Nós vamos falar aqui um pouquinho das características, né, de cada uma dessas camadas. A troposfera é a região mais próxima do solo. Aqui acontecem os eventos climáticos como chuvas, tempestades, furacões, ciclones, tá? Aqui também circulam aviões de carga, tá? E aqui também na troposfera é a região com maior concentração de oxigênio. Lembrando que quanto mais próximo do solo, maior quantidade de oxigênio. Pode chegar a uma altitude aí de 12 quilômetros. Acima da troposfera, atingindo aí 50 quilômetros em altura, em altitude, eu tenho a estratosfera. Nela, nós encontramos um gás, né, chamado de ozônio, que forma uma camada que filtra boa parte dos raios ultravioletas, né? Vocês se lembram como se chama essa camada aí, ó? Camada de ozônio, tá? Aqui também nós temos a circulação de aviões que fazem grandes trajetos, tá? Atingindo aí 80 quilômetros em altura,
nós temos a mesosfera, região mais fria da atmosfera. Aqui, todo objeto que entra na nossa atmosfera, quando chega aqui nessa região, entra em combustão, né? Sofre queima e se divide aí, né? Em pedaços menores. Bom, de 80 a 500 quilômetros nós temos a termosfera. É uma região que tem bastante carga elétrica, bastante íons. Isso facilita, né, receber e transmitir frequências de rádio. E a exosfera é a camada mais distante do Sol, né? Ultrapassando essa camada, você literalmente está no espaço sideral. A outra camada, nós temos a hidrosfera, composta do conjunto de toda a água do nosso planeta, né? O que inclui aí a água da superfície, que são a água dos oceanos, a água dos rios, lagos, lagoas, cachoeiras, enfim, né? Toda a água que se encontra na superfície. A água que existe no ar, vapor de água, e a água subterrânea, né, que é encontrada aí em cavernas, no lençol freático, né. A água também pode ser encontrada em três estados, né, estado sólido, o gelo, por exemplo, né, consistente, no seu estado líquido, né, onde a gente utiliza aí para beber, né, para fazer as nossas funções, para realizar nossas funções. Lembrando que o corpo humano aí é composto de aproximadamente 70% de água. E o seu estado gasoso, que é o vapor, né, a água na sua forma de gás. Bom, a hidrosfera, ela cobre aí cerca de 3/4 do nosso planeta, então ela está em abundância. Porém, apenas 6% é própria para consumo, né? Ou seja, água potável. Então, por mais que tenha muita água para consumo, para a nossa sobrevivência, né? Apenas 6%. Então, nós temos que cuidar, né, das nossas águas, principalmente da água potável. Bom, a outra camada é a biosfera, que compreende todas as camadas, tá? Onde eu possa encontrar seres vivos, onde eu possa encontrar vida, tá? Vai do fundo dos oceanos até cerca de 10 quilômetros acima do nível do mar. Ou seja, então eu encontro seres vivos em todas as camadas, tá? Eu encontro seres vivos aí na hidrosfera, eu encontro seres vivos na geosfera e eu encontro seres vivos na atmosfera, tá? E nela a gente encontra aí as mais diversas formas de vida, tá? Desde mais simples, como por exemplo as bactérias, né? Que são seres simples na sua composição, a seres mais complexos, né? Que são os animais, por exemplo, tá? Então a biosfera compreende todas essas formas de vida. E esses seres vivos se encontram aí nos ecossistemas, ou seja, são regiões do nosso planeta com características diferentes. Então, por exemplo, os ecossistemas que nós temos aqui no nosso país, nós temos aí Mata Atlântica, nós temos Pantanal, Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica, todos são exemplos de ecossistema, né? Região onde eu encontro vida, tá? Bom, pessoal, por hoje, então, é só. A gente vai dar continuidade na segunda semana. Espero que esse material tenha complemente de verdade, né, o estudo de vocês, tá?
Então, até a próxima semana.